Glória a Deus. Em pé mesmo, irmãos, você pode abrir a sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Efésios. As crianças que vão para o Kids, o prof já está lá, os pais podem direcionar as crianças para lá. Aos pais, um feliz dia dos pais, amém? Hoje é dia dos pais, então um feliz dia dos pais a todos os pais da nossa igreja. Efésios, capítulo 2, nós vamos ler dos versos 1 a 3. Iniciamos no último domingo uma série sobre as doutrinas da graça. Fizemos uma introdução a respeito do assunto, trazendo algumas explicações importantes de início. Falamos ali sobre arminianismo, calvinismo, falamos sobre os 5 pontos de cada uma dessas duas vertentes. Falamos de como as doutrinas da graça exaltam a Deus, de como as doutrinas da graça destroem o falso evangelho que tem se propagado de uma maneira muito rápida nos nossos dias. E hoje nós vamos falar então sobre a primeira doutrina, ou aquilo que nós falamos sobre o primeiro ponto dos 5 pontos do calvinismo, que nós chamamos de doutrinas da graça. Vamos falar sobre a depravação total. Vamos falar sobre a condição do homem sem a graça de Deus na sua vida. Efésios capítulo 2, os versos 1 a 3, diz assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles, também todos nós andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Se você puder, feche seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Pai, nós te damos graças aqui nessa manhã, Senhor, pela tua igreja que está aqui, Senhor, reunida para louvar o teu nome, para ouvir, Senhor, para ouvir o Senhor falar por meio da sua palavra, Senhor. Que o Senhor possa nessa manhã nos abençoar, Senhor, e aplicar a tua palavra, Senhor, no mais íntimo do nosso coração, Senhor. Nós te pedimos, fala conosco, Senhor, ministra as nossas vidas, Senhor. Transforma o nosso entendimento a respeito de quem nós somos e a respeito de quem o Senhor é, Pai. Que o Senhor nos abençoe e por meio do seu Espírito Santo, Senhor, quebrante até o coração mais resistente às verdades da tua palavra, Senhor. Nós precisamos de ti aqui nessa manhã, Senhor. Nós dependemos de ti, Senhor. Nós entregamos tudo diante de ti, Pai. Assim nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, irmão? Louvado é o nome de Jesus. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre essa primeira doutrina, amém? A doutrina da depravação total. E nós vamos fazer uma introdução e depois vamos trazer aqui algumas verdades importantes que precisamos aprender a respeito dessa doutrina. Quando falamos em depravação total, irmãos, o que nós estamos querendo falar é a respeito da condição da humanidade sem a intervenção da graça divina. Então, sempre que nós estamos falando de depravação total, estamos falando sobre pessoas sobre as quais a graça ainda não interviu. Pessoas sobre as quais a graça de Deus ainda não agiu, não operou, não restringiu a maldade e não transformou. Essa doutrina aqui, e ela é de extrema importância, irmãos, e eu queria pedir que você prestasse muita atenção no que nós vamos falar, porque da compreensão dessa doutrina aqui, surge a compreensão de todas as outras 4 que vêm a seguir. Então é de extrema importância que nós compreendamos esse primeiro ponto, essa primeira doutrina. O quão depravado é o ser humano sem Deus. A doutrina da depravação não ensina simplesmente que homens e mulheres pecam. Então quando estamos falando de depravação total, não estamos falando apenas que homens e mulheres pecam, porque isso é claro para nós. Todos nós sabemos que pecamos. Todos nós sabemos, como fizemos há pouco, confessamos o pecado porque a gente sabe que pecou essa semana. A gente sabe que em alguma circunstância quebrou a lei de Deus. Então quando falamos de depravação total, não estamos falando de que homens e mulheres simplesmente pecam.
Essa doutrina aqui, ela não ensina que somos pecadores porque simplesmente pecamos. Ah, porque eu sou um pecador? Porque simplesmente eu peco, e se eu não pecar eu deixo de ser pecador. Isso é um engano. Não somos pecadores porque simplesmente pecamos, e eu acho que isso é óbvio para todos nós. A doutrina da depravação total, o que ela ensina? Ela ensina que todos nós somos radicalmente pecaminosos, que todos nós somos totalmente depravados, que não podemos sequer dar o menor passo em direção a Deus, a menos que Ele intervenha primeiro. Então o que essa doutrina ensina? Que nós somos pecaminosos de tal maneira que nenhum de nós vai voluntariamente a Deus, sem que antes Deus venha a nós. Nós somos pecaminosos em uma profundidade tão grande, que é impossível que qualquer um de nós escolha livremente por Deus. É impossível que qualquer ser humano dê o menor passo, que seja o menor passo possível para ir diante do Senhor. John Piper, vou fazer uma citação dele aqui, talvez essa era a única. John Piper, ele define a depravação da seguinte maneira. Falando sobre o que é depravação total, ele diz: nossa corrupção pecaminosa é tão profunda e tão forte que nos torna escravos do pecado e moralmente incapazes de vencer nossa rebelião e cegueira. Essa incapacidade de salvarmos a nós mesmos é total. Somos completamente dependentes da graça de Deus para vencer nossa rebelião, para dar-nos olhos para ver e atrair-nos eficazmente ao Salvador. Se nós reduzisse aqui uma compreensão da doutrina da depravação, nós poderíamos dizer o seguinte: a doutrina da depravação total ensina que é impossível o homem se salvar por si mesmo. É impossível que um ser humano se salve por conta própria. Que um ser humano, ele vá a Deus pela sua livre escolha, pela sua livre vontade. Essa definição de John Piper é apenas aquilo que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que é impossível que o homem vá voluntariamente a Deus. E eu sei que você vai dizer coisas do tipo: mas fui eu que fui a Jesus, fui eu que criei, fui eu que aceitei a Jesus. Essa é sempre a nossa compreensão, de que nós vamos, de que nós aceitamos, de que nós estamos em Cristo, porque nós um dia desejamos estar em Cristo, e a grande verdade é que isso é um engano. Nós só vamos a Cristo porque Ele veio primeiramente a nós. Nenhum de nós vai voluntariamente ao Senhor. Esse é um ensinamento de toda a Escritura. Por exemplo, Gênesis capítulo 6, versículo 5 diz assim, está falando dos momentos que antecedem o dilúvio. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que preste atenção, que todo o desígnio do coração delas era continuamente mal. Então ele vê que a humanidade, após a queda de Adão, e nós sabemos que quando Adão cai, Adão é um cabeça de raça, toda a raça cai. Esse pecado que Adão, a lei de Deus que Adão quebra, faz com que o pecado entre no mundo, e a partir dali todos nascem manchados pelo pecado. Nós sabemos que após a queda de Adão, tudo se distorceu. A humanidade ficou má. A humanidade começou a matar, começou a enganar, começou a mentir, algo que era incomum antes da queda. Deus, ele está dizendo que ele olha para a sua criação e que ele vê uma coisa: que a maldade está se multiplicando. E aí ele diz: olha, todo o desígnio do coração dos seres humanos era mal. E não é que era mal de vez em quando. Não é que era mal um dia e no outro dia era bom. Era mal continuamente. Aí você pode dizer assim: tá, mas daí Deus mandou o dilúvio. E depois do dilúvio as coisas melhoraram. Não. Depois do dilúvio as coisas continuam exatamente da mesma maneira. O ser humano continua mal continuamente. Irmãos, uma pessoa cujo coração só pode se inclinar para o mal, certamente não busca a Deus e não pode buscar a Deus. Era assim a condição da humanidade. O coração inclinado sempre para o mal. E um coração inclinado sempre para o que é mal não busca a Deus. E não deseja buscar a Deus. O pecado afetou a humanidade de tal maneira que desde a queda, o homem está debaixo da maldição do pecado.
ele é movido por princípios errados. Ele está totalmente incapaz de amar a Deus ou de fazer qualquer coisa merecedora da salvação. Ou seja, a condição do homem sem a graça de Deus, irmãos, ela é desesperadora. A condição do homem sem a intervenção da graça, da misericórdia e da bondade de Deus é uma condição de desespero. Ele é sempre mau, ele está debaixo da maldição, os princípios dele são errados, ele é incapaz de amar a Deus ou de fazer qualquer coisa que mereça a salvação. Ou seja, o ser humano, sem a intervenção da graça divina, está totalmente depravado. A depravação é total. Não há uma área da vida do ser humano que não está manchada pelo pecado. Diante disso, irmãos, nós vamos ver aqui essa manhã 3 verdades importantes sobre a doutrina da depravação total, que nos ajudarão a melhorar a nossa compreensão sobre essa importante doutrina. 3 verdades, que elas nos farão compreender melhor o que é depravação total e como isso afeta a nossa vida. Veja bem, irmãos, a compreensão disso que eu estou falando aqui afeta profundamente a forma que vivemos a vida cristã. A compreensão da doutrina da depravação afeta profundamente a forma como nós olhamos para Cristo, para a obra de Cristo, para aquilo que nós recebemos. Nós vamos ver 3 verdades aqui, e a primeira delas, a primeira verdade que nós vamos ver essa manhã, é a respeito da condição de uma pessoa antes de se tornar cristã. Qual era a nossa condição antes de Cristo? Como nós estávamos antes de Cristo? Em que estado nos encontrávamos? É isso que Paulo responde no texto que lemos. Paulo, irmãos, em Efésios 2 aqui, dos versículos 1 a 3, ele faz uma descrição do ser humano sem Deus. Uma descrição da humanidade sem a graça divina. Uma descrição do ser humano sem a misericórdia e a bondade de Deus sobre a sua vida. E Paulo, ele enfatiza aqui nesses 3 versículos 3 verdades importantes. A primeira delas, o pecador está morto em transgressões e pecados. Qual era a nossa condição antes de Cristo? Nós estávamos mortos em transgressões e pecados. É isso que Paulo diz no versículo 1. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Os pecadores, sem a graça de Deus, estão mortos, irmãos. Mortos em transgressões e em pecados. A questão que nós precisamos compreender aqui, antes de entender o que é essa morte, é entender o que não é essa morte. Se nós estamos mortos em delitos e pecados, em transgressões e em pecados, a gente precisa entender primeiro o que não é essa morte. O que essa morte não é? Essa morte não é, em primeiro lugar, o que ela não significa. Em primeiro lugar, essa morte não significa que alguém morto em transgressões e pecados não possa viver uma vida moralmente aprovada, civilmente correta e familiarmente responsável. Quando Paulo está dizendo que estamos mortos em transgressões e pecados, ele não está dizendo que nós somos tão maus quanto poderíamos ser. Uma pessoa sem a graça de Deus, irmãos, ela ainda pode viver uma vida moralmente correta. Uma pessoa sem a intervenção da graça salvífica de Deus, ela ainda pode viver uma vida civilmente decente. Uma pessoa sem a intervenção da graça salvífica de Deus, essa pessoa ainda pode, irmãos, viver uma vida familiar responsável. Sabe o que você vai ver? Você vai ver pessoas que não creem em Cristo, que são pessoas moralmente corretas. Pessoas que não creem em Cristo, que cuidam bem das suas famílias. Pessoas que não creem em Cristo e que são civilmente decentes, mas elas não creem. Elas não confessam Cristo como Senhor das suas vidas. Elas estão mortas em delitos e pecados, mas elas não são tão piores quanto poderiam ser. Uma segunda coisa que essa morte não é, que ela não significa que uma pessoa morta em transgressões e pecados não possa ser um bom cidadão, não possa ser um bom pai, não possa ser uma boa mãe, não possa ser um bom filho ou uma boa filha. Estar morto em transgressões e pecados não faz com que uma pessoa seja totalmente má como poderia ser. Há pessoas que não creem em Cristo, que são bons maridos, são boas esposas, são bons pais, bons filhos. A terceira
coisa que essa morte ela não significa que uma pessoa morta em transgressões e pecados não possa fazer o bem. Veja bem, uma pessoa, ainda que não salva, ela faz coisas boas, ela faz o bem para outras pessoas, ela ajuda outros, ela estende a mão a outros. Ela não é salva, a graça não alcançou a vida dela, ela diante de Deus está totalmente depravada, mas ela faz coisas boas, ela ajuda o próximo, ela estende a mão. Ou seja, estar mortos em transgressões e pecados significa que não somos tão maus quanto poderíamos ser, e isso por um único propósito, porque Deus ele estende a sua graça e nos restringe de ser pior do que poderíamos ser. Estar mortos em delitos e pecados não significa que somos tão maus como poderíamos ser. O que significa então, irmãos, estar mortos em transgressões e pecados? Significa que essa morte é uma morte primeiramente espiritual. Uma pessoa morta em transgressões e pecados, ela está morta espiritualmente. Não há vida espiritual nela. Não há nenhuma fagulha, nenhuma centelha. Não há nem um pouquinho de bondade nela. Não há nem um pouquinho de vontade nela de buscar a Deus. Ela está morta espiritualmente. Está falida espiritualmente. Veja bem, irmãos, antes de Cristo, o homem está vivo apenas para uma coisa, para as atrações do pecado. Antes da graça, sabe para o que o ser humano está vivo? Ele está vivo para as atrações do pecado, mas morto para Deus, morto para as coisas de Deus. Ele é incapaz de entender e apreciar coisas espirituais. Ele não possui vida espiritual e nem pode fazer nada que agrada a Deus. Está morto espiritualmente. As coisas de Deus são loucura. As coisas espirituais são loucuras. Alguém morto espiritualmente não faz nada que agrada a Deus. Da mesma forma que uma pessoa morta fisicamente não responde a estímulos físicos, a pessoa morta espiritualmente não responde a estímulos espirituais. Você já notou, meu irmão, que tem pessoas que você fala de Jesus para elas e parece que você está falando com uma parede? Você já notou que tem pessoas que você prega, que você insiste, que você fala de Jesus e parece que você está falando com uma rocha dura, impenetrável, inquebrantável? Você já parou para pensar por que essa pessoa é resistente ao Evangelho, é resistente a Jesus, é resistente às coisas espirituais? Não é porque ela é simplesmente uma pessoa que não gosta de religião. Não é porque ela é simplesmente uma pessoa que não gosta da fé. É porque ela está morta espiritualmente. O problema, irmãos, é mais profundo do que nós pensamos. Nós achamos que a pessoa não quer a Deus. Nós achamos que o problema dela é com a igreja, é com a religião, é com os evangélicos. Não é. O problema é mais profundo. O problema é o coração que está totalmente depravado. Um coração que não quer a Deus, que não busca a Deus, que não se inclina para as coisas de Deus, que não responde a qualquer tipo de estímulo espiritual. Veja bem, morto espiritualmente, alguém aqui já viu um cadáver falar? Alguém aqui já viu um cadáver andar? Alguém aqui já viu um cadáver ouvir? Você já viu essas coisas? Essa é a condição do homem sem a graça. Ele é um cadáver espiritual. Ele não ouve, ele não enxerga, ele não anda, ele está morto espiritualmente. Ainda que você fale, ele não escuta. Ainda que você pregue, ele não responde. Um cadáver, meus irmãos, não vê, não ouve, não sente, não tem fome, está morto. Quando nós estamos falando de depravação, é exatamente disso. Sem a graça, as pessoas estão nessa condição, mortas, cegas, surdas. Elas não têm fome pelas coisas de Deus, elas não têm apetite pelas coisas do Altíssimo. As coisas espirituais são loucuras para elas. Também a pessoa morta espiritualmente, ela não tem percepção para as coisas espirituais, ela não tem gosto para essas coisas. Ela não quer saber de igreja, não quer saber de Bíblia,
ela não quer saber de orar, ela não quer saber desse negócio de evangélico, ela não quer saber disso. Isso não é algo que satisfaz os apetites dela. Os desejos de uma pessoa sem a graça são outros, irmãos. Veja bem, irmãos, embora morto para Deus, o pecador, ele está muito vivo para o pecado. Muito vivo, extremamente vivo para o pecado. Ele é como um zumbi. Você já viu aquelas séries? Eu nunca olhei, mas eu já vi alguns trailers, né? The Walking Dead. O que é o The Walking Dead? É um zumbi, é uma série de zumbis. E o que é um zumbi? Um zumbi é um cadáver que caminha, que anda, mas que está morto. É exatamente assim que se encontra o pecador. Ele está morto para Deus, mas está vivo para o pecado. Ele é como se fosse um zumbi, alguém morto. Alguém que está de pé, que está andando, mas que está apodrecendo. Que está em estado de putrefação. Que está aos poucos se decompondo. Essa é a condição de uma pessoa sem a graça de Deus. Ela está em estado de putrefação. Ela está apodrecendo. Sem Jesus, meus irmãos, o homem não passa de um cadáver que anda e vive pecando. Sem a graça, o ser humano é um cadáver que anda e vive pecando. Ele é um morto-vivo. Ele é um zumbi. Essa é a condição de todos aqueles que estão agora sem Cristo. Nesse exato momento, todas as pessoas que não foram ainda alcançadas pela graça de Cristo, são pessoas que estão apodrecendo. Que linguagem dura, pastor. É exatamente isso. Pessoas que não foram alcançadas pela graça de Cristo, elas estão em estado de putrefação, estão mortas espiritualmente. Elas são zumbis, mortos-vivos. Estão mortas para Deus, mas vivas para o pecado. Elas não querem Deus, mas elas amam o pecado. Elas são avessas às coisas de Deus, mas inclinadas aos desejos da carne e do pecado. Essa é a condição de todos aqueles que estão agora sem Cristo. Essa era a nossa condição um dia. Essa era exatamente a nossa condição um dia. Um dia todos nós estávamos nessa exata posição. Um dia todos nós odiávamos a Deus, odiávamos as coisas de Deus, éramos avessos às coisas do Altíssimo, estávamos mortos para Deus, mas vivos para o pecado. Um dia todos nós éramos como zumbis, mortos vivos. Um dia todos nós estávamos nesse exato estado de putrefação, irmãos. Estávamos mortos espiritualmente. Essa era a nossa condição. E como mortos espirituais, irmãos, é impossível que alguém morto espiritualmente vá em direção a Deus. É impossível. Um morto espiritual não vai em direção a Deus, sem que antes Deus venha em sua direção lhe dando vida espiritual. Veja bem, alguém que está nesse estado que eu estou falando aqui nessa manhã, ele não tem condição de se levantar e ir a Deus, ele está morto. Ele não pode se auto-ressuscitar. Ele não pode se auto-regenerar, ele não pode se auto-transformar, ele precisa primeiramente da intervenção de Cristo. O pecador está morto em transgressões e pecados, ele precisa de Cristo, e é isso que Paulo diz aqui. Ele diz, olha, ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Paulo está dizendo, vocês eram mortos, vocês estavam apodrecendo, vocês se inclinavam apenas para o pecado, mas Deus lhes deu vida quando vocês estavam não desmaiados, não adormecidos, não com um restante de bondade depois da queda, mas quando vocês estavam mortos em delitos e pecados. A segunda verdade que Paulo traz aqui, ele deixa claro que o pecador, ele está escravizado. O que é o pecador sem a graça? Escravo. Ele está escravizado. Olha o que diz o verso 2. Nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Paulo está falando com salvos aqui. E ele está dizendo, olha, a condição de vocês era essa. Vocês seguiam o curso deste mundo. Vocês seguiam o príncipe da potestade do ar.
O príncipe que agora opera no filho das desobediências. No verso 3 ele diz: entre eles também todos nós andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Escravos. Escravos do diabo, escravos do mundo e escravos da carne. Escravos. O que é alguém sem a graça de Deus? Alguém escravizado. Alguém que está debaixo da escravidão do mundo. Alguém que está debaixo da escravidão do diabo. Alguém que está debaixo da escravidão da carne. O pecador não é livre. Alguém sem a graça não é alguém livre. Veja bem, não há liberdade. Não há liberdade. Tanto sem a graça, quanto com a graça. O pecador, ele está escravizado. Homens e mulheres antes da conversão estão escravizados pelo pecado. De tal modo que eles não conseguem fazer outra coisa a não ser pecar. Eles não conseguem escapar do pecado. Eles estão escravizados pelo mundo. Porque eles seguem o curso deste mundo. Eles pensam como o mundo. Eles se preocupam como o mundo se preocupa. Eles não estão nem aí para o seu destino final. O que importa é viver o hoje. O que importa é aproveitar a vida. Afinal de contas, a vida é uma só, humanismo. E o humanismo é como o mundo está pensando. Viva hoje, desfrute hoje, aproveite hoje. E amanhã eu não sei se eu vou estar vivo. E se eu morrer amanhã, o que acontecerá? Não importa o que vai acontecer. Não importa o meu destino final. Pessoas que estão escravizadas pelo mundo, elas pensam como o mundo. Elas agem como o mundo. Os pecadores também estão escravizados pela carne, porque o seu desejo natural é segundo as inclinações da carne e dos pensamentos. Veja bem, um pecador, ele se inclina sempre para a carne. Sempre para os desejos da carne. Porque isso é natural para ele. Ele é alguém que está escravizado pela carne. Veja bem, os pecadores, eles são escravos do diabo. Porque eles seguem os caminhos do príncipe da potestade do ar, do espírito que opera agora nos filhos da desobediência. O pecador está escravizado, está preso. Ele não consegue se libertar sozinho. Está algemado ao diabo, algemado ao mundo, algemado à carne. E o que ele faz? Ele faz sempre aquilo que ele é. O que o pecador faz? Peca. O que o pecador sem a graça faz? Peca. Ele não consegue fazer outra coisa a não ser pecar. E Paulo deixa isso claro, o pecador está escravizado. Em primeiro lugar, ele está morto em transgressões e pecados. Isso aqui é como se fosse um elo se ligando no outro. Está morto em transgressões e pecados. Porque está morto em transgressões e pecados, ele está escravizado pelo pecado. E aí Paulo traz uma terceira verdade. E essa aqui é a mais assustadora de todas. A terceira verdade que Paulo traz é que o pecador, ele é por natureza objeto da ira de Deus. Sabe o que é o pecador sem a graça? Ele é o alvo da ira de Deus. Ele é o objeto da ira de Deus. Esquece, irmão, aquela balelinha que você ouviu a sua vida inteira quando você se converteu. Deus ama, Deus abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. Esquece. Deus não vai lançar o pecado no inferno. Ele vai lançar o pecador. Pecado e pecador, eles estão casados, a não ser que o arrependimento os divorcie. Não é que Deus ele abomina o pecado, mas ama o pecador. Só se o pecador se arrepender, ele vai amar o pecador. Senão ele vai lançar o pecador no inferno. Sabe o que é o pecador? Por natureza, ele é objeto da ira de Deus. Por natureza. Olha o que diz o verso 3. Entre eles, também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Olha isso aqui. E éramos, por natureza, filhos da ira como os demais. E éramos, por natureza, merecedores da ira, alvos da ira, objetos da ira de Deus. Os pecadores sem a graça, irmãos, por natureza, eles são objeto da ira de Deus. A pior coisa, meus irmãos, a respeito da nossa condição pecaminosa sem a graça de Deus em Jesus Cristo, é que somos objetos da ira de Deus. Essa é a pior coisa, irmãos.
Sem a graça, sabe o que nós vamos receber? Ira. Deus, ele vai despejar a sua ira. Ele vai derramar a sua ira sobre aqueles que não foram alcançados pela sua graça. Veja bem, muitas pessoas não levam isso aqui a sério. Quando nós falamos sobre a ira de Deus, muitas pessoas elas acham que isso aqui não tem nada a ver, que isso aqui não vai acontecer. Como um Deus de amor é um Deus que vai derramar ira sobre pessoas. Muitas pessoas não levam a sério, irmãos, a doutrina da ira de Deus. E eu digo para você por quê. Elas não levam a sério a ira de Deus pelo mesmo motivo que elas não levam o pecado a sério. Sabe por que a ira é tratada com desprezo? Porque as pessoas acham que Deus não vai fazer isso. Elas não levam o pecado a sério. E porque não levam o pecado a sério, elas não levam a ira de Deus a sério. Mas veja bem, meus irmãos, se o pecado é tão ruim quanto a Bíblia declara que ele é, e ele é, o pecado é ruim, a Bíblia deixa isso claro. Se ele é isso que nós estamos falando aqui, então, irmãos, nada mais razoável que a ira de um Deus santo se levantar contra ele. E ela vai se levantar. Um dia Deus ele vai despejar a sua ira. Veja bem, meus irmãos, a ira de Deus ela é a sua reação pessoal frente a qualquer pecado, a qualquer rebeldia, irmãos, a qualquer rebelião contra ele. A ira de Deus é a sua santa repulsa a tudo aquilo que conspira contra a sua santidade. E o pecado conspira contra a santidade de Deus. Deus ele tem uma ira, irmãos. O Antigo Testamento, meus irmãos, ele usa mais de 20 palavras para expressar a ideia da ira de Deus. O Antigo Testamento ele fala por mais de 600 passagens importantes sobre a ira de Deus. O Novo Testamento ele traz consigo algumas passagens importantíssimas sobre a ira de Deus, como essa que eu leio para vocês agora. Hebreus capítulo 10, nos versos 30 e 31. Onde o escritor de Hebreus diz assim: pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não estamos falando aqui de uma doutrina que não é bíblica. A ira de Deus e a doutrina da ira de Deus percorre as páginas das Escrituras. E a triste notícia é que o pecador, irmãos, ele é por natureza objeto da ira de Deus, alvo da ira de Deus. A ira de Deus não é algo que Deus ele vai manifestar apenas aqui. A ira de Deus será manifestada por toda a eternidade, no inferno, aonde os pecadores serão punidos pela sua dureza de coração. Paulo ele deixa claro que o pecador está morto em transgressões e pecados, que ele é escravo do pecado e que ele por natureza é objeto da ira de Deus. Veja bem, meus irmãos, você algum dia compreendeu de fato qual era a sua condição diante de Deus? Será que um dia você compreendeu de fato qual era a grave posição que você ocupava? Será que um dia você compreendeu de fato que você não era alguém mais ou menos? Que a sua condição não era uma condição não tão ruim? Você compreendeu, irmão, de fato a sua condição diante de Deus? Você entende que você não estava adormecido, que você não estava doente, mas que você estava morto espiritualmente? Isso é claro para você? Essas verdades são verdades claras para você? Você entende? Será que um dia você compreendeu na sua caminhada cristã que você era, por natureza, objeto da ira de Deus? Por natureza. Será que algum dia você parou para pensar sobre isso? Que Deus, Ele vai despejar a sua ira sobre pecadores? E que um dia você foi essa pessoa? Que um dia você era alvo da ira de Deus? Que um dia essa ira seria despejada sobre a sua vida, mas que Deus em sua bondade, em sua graça, em sua misericórdia, Ele estendeu a mão e resgatou você dessa condição. Ele tirou você do alvo. Ele tirou você do lugar onde a sua ira seria despejada. Será que você compreende a posição que você ocupava diante de Deus antes da graça?
antes da bondade dele ter alcançado você. Essa era a nossa condição, mortos, escravos, alvos da ira de Deus. Uma segunda verdade a respeito da doutrina da depravação total aqui precisa ficar clara para nós. Em sua depravação total, tudo que o homem faz é pecado. Tudo. Em sua depravação total, tudo que o homem consegue fazer é pecar. E mesmo quando ele faz coisas boas, ele está pecando. Olha o que diz Tito, carta de Paulo a Tito, no capítulo 1, no verso 15. Diz assim: todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. Portanto, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Olha como Paulo deixa claro que está o descrente. Para o descrente nada é puro. A mente do descrente, a consciência dele está corrompida. Veja bem, meus irmãos, para o homem sem Deus, tudo que ele faz é impureza, porque tudo está contaminado. Ele está manchado pelo pecado. O problema, meus irmãos, do homem sem Deus não é que ele peca de vez em quando. Não é que ele está ali, sabe, fazendo coisas boas, vivendo uma vida correta, e aí de repente ele resbala e fala um palavrão. Não, é mais grave que isso. O problema do homem sem Deus não é que geralmente ele faz o bem, e de vez em quando, aqui e ali ele é egoísta. Aqui e ali ele peca. O problema do homem sem Deus não é que ele está se comportando bem, e de repente ele cai no pecado da lascívia. Não! O problema do homem é muito mais profundo do que nós imaginamos. E aqui homem é homem, mulher, criança, jovem, é toda a humanidade. O problema vai muito além disso, irmãos. A questão aqui é que o homem sem Deus não faz absolutamente nada além de pecar. Nada. Não, mas é que, depois vamos falar sobre isso, mas é que tem pessoas boas, elas fazem coisas boas. As coisas boas de um ímpio são pecaminosas. Não, mas é que ajuda tanta gente, dá comida para os necessitados. É uma pessoa boa. Pecado. E você já vai entender por que é pecado. Eu sempre digo, pessoas boas, irmãos, elas não vão para o céu porque o céu não terá pessoas boas, terá pessoas justificadas. Vai ter muita gente boa que vai para o inferno porque não creu em Cristo, porque não se rendeu a Jesus, irmãos. Nós temos a mania católica de dizer, pessoas boas vão para o céu. Que essa pessoa fez o bem a vida inteira, ela vai para o céu. Não vai. Não vai. Tristemente, não vai. Meus irmãos, até mesmo as coisas boas que o homem sem Deus faz, elas são nada mais que pecado. O pecado, ele corrompe a bondade, até a bondade, com o seu coração pecaminoso. Olha o que Isaías 64, verso 6 diz. Todos nós somos como o impuro, e todas as nossas justiças são como trapo manchado de sangue. Veja bem, as boas coisas que o homem sem Deus faz são para Deus como trapo de imundícia. Você sabe o que é trapo de imundícia? Alguém que sabe? O que é trapo de imundícia? Deve ter uns irmãos que devem saber, mas eu explico para você. Sabe o que é trapo de imundícia? Hoje as mulheres, quando elas entram no seu ciclo menstrual, elas têm um absorvente. Então elas usam um absorvente. Sabe o que era o trapo de imundícia aqui? Era um pano que a mulher se enrolava no seu período menstrual. E aquele pano era encharcado de sangue. Sabe o que Deus diz? Que as nossas justiças são como um absorvente de mulher cheio de sangue. Ou seja, nada. Não servem para nada. E aí você faz aquela carinha de nojo assim, absorvente de mulher com sangue. Essa mesma cara de nojo que você fez agora, para o que eu falei, é a cara de nojo que Deus olha para nós quando nós tentamos nos justificar por meio das nossas obras diante dele. Não são nada. Não, mas é que eu faço bem para as pessoas, eu sou uma pessoa boa de coração. Trapo de imundícia. Um absorvente encharcado de sangue. Não, mas é que eu ajudo muita gente. Diante de Deus, isso é apenas um pano
um pano que não vai servir para nada. O absorvente era um simples pano, e diante de Deus, as coisas boas que o homem faz em Cristo Jesus, para tentar alcançá-lo, nada mais são do que absorventes sujos. Não servem para nada. Irmãos, até o nosso bem está contaminado pelo pecado. Até aquilo de bom que nós fazemos está contaminado pelo pecado. Paulo fala em 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça-se tudo para a glória de Deus. Tudo deve ser feito para a glória de Deus, e a pergunta que fica é: como um homem sem Deus faz as coisas para a glória de Deus? Como alguém sem a graça vai fazer algo que glorifique a Deus? Como alguém sem Deus pode fazer algo que o glorifique? O que faz um homem sem Cristo para a sua glória? Nada. Um homem sem a graça de Cristo não faz nada para a glória de Cristo. Um homem sem a graça de Deus não consegue fazer nada para a glória de Deus. Olha o que diz Romanos 14:23. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, pois o que ele faz não provém da fé. Preste atenção. Pois o que ele faz não provém da fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Tudo aquilo que não provém da fé é pecado. Quando nós olhamos para o mesmo texto de Efésios 2, vai dizer que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e que isso não vem de nós, é dom de Deus. Ou seja, graça e fé são dons que recebemos de Deus, não é algo intrínseco a nós. Não é que eu tenho fé, tem muita gente que tem crendice, mas fé salvífica é só Deus que pode dar a nós. Se tudo deve ser feito pela fé, e o que não provém da fé é pecado, a pergunta que fica para nós é: o que um homem sem Deus faz por fé? O que alguém sem Deus pode fazer por fé? O que uma pessoa sem Deus, ela faz por fé? A resposta é nada. Exatamente nada. Está cheio de pessoas fazendo coisas boas, ajudando pessoas necessitadas, se preocupando com obras de caridade, e tudo isso não é feito por fé. Na grande maioria das vezes isso é feito para a vanglória própria. Na grande maioria das vezes isso é feito para a autoglorificação. Na grande maioria das vezes isso é feito como uma maneira de se justificar, de tentar apaziguar os erros que cometeu. Não é feito por fé, e tudo que não é feito por fé é pecado. Veja bem, irmãos, tudo que uma pessoa faz sem fé é pecado contra o divino, porque ela não faz para a glória de Deus. Todo homem sem Deus é um homem que peca em tudo e não está amando a Deus de todo o coração em tudo que faz. Peca. Ele peca e somente peca. Ele não está glorificando a Deus, não está fazendo por fé. Por isso, tudo é impuro para os contaminados e infiéis. Repito aqui, tudo que o homem sem Deus faz é um pecado contra o Senhor. Aí você vai dizer assim: mas eu conheço tanta gente boa, pastor. Eu ouço bastante isso. Mas aquela pessoa é uma pessoa boa, ela não mata. Ela nunca matou ninguém. Ela nunca roubou. Ela cuidou bem da sua casa, era uma pessoa trabalhadora. Era uma pessoa que ela fazia o bem para todas as pessoas. Essa pessoa, só falta Jesus para ela, pastor. O resto tudo ela é. Olha só, ela é melhor que muito crente. Ela só não tem Jesus. Ela faz tanta coisa boa, ela só não tem Jesus. Você entende a gravidade de dizer isso? Que ela só não tem Jesus. Veja bem, ela só não tem tudo que ela precisava. Ela tem boas obras, ela é moralmente correta, ela é civilmente decente, ela cuida bem da sua família, mas nada disso serve, porque nada disso é feito por fé, nada disso é feito para a glória de Deus. Tudo isso é feito sem Cristo e sem a graça. Veja bem, a questão não é que ela só não tem Jesus, a questão é que ela não tem Jesus. Ela não tem exatamente aquilo que ela precisa. Ela não tem aquilo que ela desesperadamente necessita. Irmãos, faltar Jesus é defeito bastante para corromper tudo aquilo que a pessoa faz.
Se não há Jesus, está corrompido. Se não há Jesus, não está sendo feito para a sua glória, não serve de nada. Não, mas a pessoa é boa. Sem Cristo, não serve. Sem Cristo, o que ela faz é trapo de imundícia. Sem Cristo, o que ela faz é pecado. Então tenha cuidado, irmão, para não justificar as pessoas e não se justificar por aquilo que você faz. Não, eu sou uma pessoa boa. De vez em quando eu dou uma pecadinha aqui. Não, cuidado com isso. Cuidado para não se auto-justificar. Se só falta Jesus, falta tudo. Falta tudo. Ela é uma pessoa boa, mas falta Jesus. Falta tudo. Falta tudo. Tudo que uma pessoa precisa é de Cristo. Se falta Jesus, essa pessoa está totalmente entregue a um coração inimigo e separado de Deus. Ela está totalmente entregue ao pecado. E isso é duro de ouvir. Porque muitas vezes as pessoas que nós dizemos que é boa, elas estão próximas de nós. Muitas vezes as pessoas que nós julgamos moralmente corretas, moralmente decentes, são pessoas que caminham perto de nós. E ouvir que aquilo que essas pessoas fazem não serve, é duro demais. E essa é uma doutrina dura. Esse é um ensinamento duro. Essa é a dura descrição bíblica de uma pessoa que ainda não foi encontrada por Cristo. Ela está depravada. Ela tem o seu coração totalmente depravado. E tudo que ela faz é inimizade contra o Deus vivo. Tudo. Há uma terceira verdade aqui, a respeito da doutrina da depravação total, que nós precisamos compreender. Primeiro, a nossa condição diante de Deus, sem a graça, mortos, escravos, alvos da ira de Deus. A segunda que nós vimos aqui, não há nada sem pecado. O homem sem a graça peca e somente peca. E aqui eu peço para que você redobre um pouquinho a sua atenção. A terceira verdade que a depravação total deixa claro para nós é que o seu amigo livre-arbítrio é uma mentira. Não existe livre-arbítrio para a salvação. E eu sei que você gosta de usar a palavra livre-arbítrio. Todos gostamos. Sabe o que a doutrina da depravação total deixa claro? É que o livre-arbítrio para a salvação é uma mentira. E uma mentira que muita gente acredita. Não existe livre-arbítrio para a salvação. Não existe. E sabe por que não existe? Porque morto não tem direito de ter livre vontade. Ele está morto. Como um morto escolhe ir livremente para Deus se ele está morto? Se nós acreditamos que a nossa condição sem a graça é morte espiritual, nós vamos ter que concordar obrigatoriamente que não existe livre-arbítrio para a salvação. A doutrina da depravação total, ela deixa claro que o livre-arbítrio para a salvação é uma mentira. É um engano. A doutrina da depravação total é a base para falar contra a doutrina do livre-arbítrio. É a base perfeita. É o que deixa claro que não há livre escolha. Que ninguém vai livremente para Deus. Não, você não veio para Deus quando chamaram você na frente da igreja, num apelo, e fizeram você repetir uma reza. Não. Você achou que foi isso. Você achou que aquela repetição de Senhor Jesus, eu te aceito, por favor, Senhor Jesus. Agora eu te aceito. Agora eu me rendo, porque alguém me chamou aqui para frente, e eu vim aqui, e eu te aceitei, e eu quis crer em ti. A doutrina da depravação total acaba com essa percepção. Não há livre-arbítrio para a salvação. É muito popular falar de livre-arbítrio, mas as pessoas não sabem o que significa. Todo mundo diz, mas a pessoa tem livre-arbítrio, né, pastor? Eu penso, não. Depende do que você quer dizer com livre-arbítrio. Se você está dizendo que a pessoa tem livre-arbítrio para escolher a Deus, não. Ela não tem. Ela está morta. Essa palavra é bem usada, irmãos. Muito usada no meio dos crentes. Mas a maioria não sabe nem o que significa. A palavra arbítrio significa vontade. Então, quando nós falamos de livre-arbítrio, nós estamos dizendo de livre vontade. Estamos dizendo que o homem é livre.
que ele tem a capacidade de, por si mesmo, escolher a Deus. É isso que significa livre-arbítrio. E é sobre esse livre-arbítrio que eu estou falando aqui. Para a salvação, não há livre-arbítrio. Agora, se você vai comer agora de meio-dia arroz com maionese, ou se você vai comer carne assada ou lasanha, para isso você pode escolher. Você tem liberdade para escolher. Você escolhe se você quer usar tênis ou chinelo. Você escolhe se você quer usar calça ou bermuda. Mas ninguém consegue escolher se quer ou não a Deus, porque ninguém quer escolher a Deus. Porque todos estão mortos, porque todos pecaram, porque todos estão caídos, porque não há ninguém que busque a Deus. Veja bem, para ir livremente a Deus, esta é a definição normalmente usada para falar de livre-arbítrio. O homem tem capacidade de livremente escolher o Senhor, livremente olhar para a pregação do Evangelho e fazer uma escolha livre diante de duas possibilidades. Ele pode rejeitar a pregação ou aceitar ela. Em tese, a doutrina do livre-arbítrio, ela ensina que o homem é livre para escolher a Deus, se assim ele desejar, se assim ele quiser. Então, na doutrina do livre-arbítrio, ela está dizendo assim: Deus chama você, mas quem decide se quer ser salvo é você, não é Deus. Ou seja, Deus ele quer salvar você, mas ele não pode. Ele depende da sua livre escolha. Ele depende da sua vontade. Você pode rejeitar ou você pode aceitar. Essa doutrina é bastante difundida, só que tem um problema com ela. Ela não é bíblica. A Bíblia jamais fala sobre isso. A Bíblia jamais ensina que somos livres para escolher a Deus voluntariamente. Não há essa liberdade. O homem nunca quererá Deus, porque o seu coração é mau, porque o homem, é moralmente incapaz de entender as coisas de Deus. O homem nunca quer Deus, ele nunca deseja Deus. Se nós estamos tão desesperadamente perdidos no pecado, como a Bíblia diz que estamos, então ninguém pode ir a Deus, ninguém pode escolher a Deus, e ninguém pode, por livre escolha, crer em Jesus Cristo e ser salvo, a menos que Deus venha primeiro, a menos que Deus ele intervenha primeiro, a menos que Deus ele torne essa pessoa viva espiritualmente por meio do novo nascimento, a menos que o coração seja regenerado. O homem sem Deus, irmãos, ele tem um coração inimigo e odiador de Deus. Ele ama o pecado, ele quer pecar, ele sempre vai escolher o pecado quando você oferecer a ele a santidade, sempre. Eu sempre digo, quando a gente conversa um pouco com os irmãos sobre a doutrina do livre-arbítrio, as pessoas dizem: eu tenho livre-arbítrio para escolher a Deus. Você acha mesmo? Se com o coração regenerado, na maioria das vezes entre escolher a Deus e escolher as coisas da carne, você escolhe as coisas da carne, você imagina que sem um coração regenerado, você tem a capacidade de escolher a Deus? Veja bem, nós estamos aqui, nosso coração foi regenerado, e sabe qual a certeza que nós temos? Na maioria das vezes nós não nos inclinamos para as coisas do Espírito. Na maioria das vezes, com um coração já regenerado, nós nos inclinamos para as coisas da carne. Agora você pensa que com um coração totalmente depravado, você vai se inclinar para as coisas de Deus voluntariamente? Não vai, meu irmão. Não vai. Ninguém consegue. O homem sem Deus, ele tem um coração que é inimigo e odiador de Deus. Ele ama o pecado. Ele quer pecar, sempre pecar. Ele se inclina para o pecado. Oferece santidade para ele, que ele quer pecado. O homem, irmãos, dentro da possibilidade de escolher a Deus, ele nunca escolhe o Senhor. Nunca. Ele nunca escolhe o Senhor. E quem diz isso não sou eu. Quem diz isso é o próprio Jesus. Jesus ele deixa claro que ninguém vai voluntariamente a ele. Olha o que ele diz, por exemplo, em João capítulo 6, verso 65. Ele está falando sobre os incrédulos. E ele diz: e prosseguiu: por causa disto é que falei para vocês que ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Ninguém. Jesus está dizendo: sabe quem vem a mim? Quem o Pai me dá, não quem quer. Ninguém vem a mim. Por livre escolha? Ninguém. Se o Pai não me conceder, não vai vir. Se o Pai não transformar o coração, jamais virá. Ninguém pode ir a Deus. Veja bem, ninguém pode. Ninguém pode, livremente. Pelo uso do livre-arbítrio, ninguém vai.
Nenhum de nós veio a Cristo por conta do livre-arbítrio, ainda que nós pensamos isso no começo da conversão. E é normal. É normal a gente achar que aceitou Jesus. É normal a gente achar que encontrou Jesus. É normal a gente achar que foi pela nossa escolha que a gente veio. Tudo isso é normal no começo da conversão, irmãos. Mas quando nós começamos a olhar para as Escrituras, sabe o que nós sabemos? Que ninguém vem, que ninguém pode ir, que ninguém vai. O homem não pode nem consegue ir a Deus para ter a vida. Veja bem, é impossível. O homem só pode chegar a Deus se ele for atraído. Ele só pode se chegar a Deus se o Espírito trabalhar internamente dentro dele, fazendo o que Ezequiel 36 diz, tirando o coração de pedra, colocando o coração de carne, dando um novo espírito. O homem só pode se chegar a Deus se for atraído. Ele não consegue, irmãos, fazer qualquer coisa boa sem a própria atuação do Deus vivo. Quem diz isso não é o pastor, quem diz isso não é Calvino, quem diz isso não são os livros de teologia, quem diz isso é Jesus. É Jesus que deixa isso claro. Sem a ajuda de Deus, uma pessoa é simplesmente incapaz de parar de pecar e escolher a Deus. Ela é incapaz, a menos que Deus mude a nossa maneira de pensar, a menos que Ele mude as nossas mentes, a menos que Ele nos transforme, irmãos, nós vamos sempre dizer não para Deus. Sempre nós vamos virar as costas para Deus. Você acha que é livre? Deixa eu dizer algo para você, irmão. Você é livre, assim como um pássaro. Assim como um pássaro com uma asa quebrada é livre para voar, mas ele é incapaz de fazê-lo. Assim você, assim eu, e assim todos aqueles que não foram alcançados pela graça, assim o homem natural, ele é livre para ir a Deus, mas incapaz de fazê-lo. Incapaz de fazê-lo. Ele está impossibilitado de fazer isso. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, o apóstolo Paulo falando do homem natural, ele diz assim: ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Como alguém morto espiritualmente vai discernir algo espiritualmente? É impossível. É loucura. Ela não tem condições de entender. Você fala quem é Jesus, você explica a expiação, você explica a eleição, você explica a depravação, e ela diz: ok, não quero isso aí. É muito complicado para mim. É muito complexo. O homem natural, sem Deus, ele não consegue discernir, irmãos. Ele não consegue entender. Ele não consegue escolher aquilo que é divino. É impossível. É impossível. A mente dele é caída. A mente dele é corrompida. Ele não compreende as coisas de Deus. Olhe para mim, não importa o quanto você explique. Não importa. Não importa o quão maravilhosa seja a sua pregação. Você pode expor os 5 pontos. Você pode dar todos os textos. Você pode pegar a cabeça dessa pessoa e botar a Bíblia dentro. Não vai valer. Não vai servir. Essa pessoa vai rejeitar isso. Veja bem, irmãos, não importa o quanto você explique. Não importa quão maravilhosa seja a sua pregação. A conversão é um ato espiritual. O que é a conversão? É um ato espiritual. É algo que somente Deus pode fazer. Sabe quem converte? Não é o pregador. Sabe quem converte? Não é você. Você não converte ninguém. Você pode pregar, você pode falar de Jesus, você pode evangelizar, mas a conversão em última instância é uma obra soberana do Espírito Santo de Deus. É só o Espírito Santo que pode convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. É só o Espírito Santo que pode aplicar a verdade do Evangelho ao coração de pessoas que estão longe da graça. A conversão é um ato sobrenatural e espiritual que, através da pregação do Evangelho e do ensino sobre Jesus, o Espírito Santo realiza no coração do homem e o transforma internamente. O que é a conversão? É algo sobrenatural. O que é um milagre? Um milagre é o que Deus faz na conversão. Está cheio de gente aí, irmão, querendo ver sinal, querendo ver maravilha. Eles querem ver as pessoas levantar da cadeira de roda. Eles querem ver o leproso ser curado. Eles querem ver o cego abrir o olho e dizer: na igreja não tem mais milagre. Não acontece mais milagre na igreja. Você quer um milagre maior do que Deus pegar um ser humano totalmente depravado, arrancar o coração de pedra, colocar um coração de carne, dar um espírito a ele, aplicar a verdade do Evangelho no coração dele, levantar ele da morte espiritual, colocar ele de pé para que
Não há milagre maior. Na verdade, as pessoas não querem milagre, elas querem show. Elas querem exibicionismo. Elas querem ver coisas sobrenaturais. Olhe para o lado. Aí está algo sobrenatural. Aí está alguém que a graça foi estendida. Aí está alguém que estava morto em delitos e pecados e Deus estendeu a sua graça. Aí estava alguém que era alvo da ira de Deus e que foi, por graça, alvo da misericórdia de Deus. A salvação, irmãos, é algo que Deus faz de maneira soberana. Muitos se opõem a essa doutrina. Muitos eles não querem crer naquilo que eu estou pregando aqui nessa manhã, dizendo, olha, a Bíblia diz que as pessoas podem ir a Deus. Ela diz, Jesus ele faz convites. Ele diz, olha, vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados que eu vos aliviarei. Se Jesus está dizendo para as pessoas virem, é porque elas podem escolher vir e não vir. Olha, Jesus diz que aquele que vem até Ele jamais vai lançar fora. A pergunta não é se Jesus faz um convite para vir. A pergunta é quem quer vir? Quem quer vir? É evidente que Jesus faz diversos convites. É evidente que Ele diz que jamais vai rejeitar alguém que vem a Ele. Isso de fato é verdade. Mas a pergunta que fica é, quem deseja fazer isso livremente? Quem deseja ir voluntariamente a Ele? Quem deseja ir? A resposta é simples, ninguém. Ninguém vai, irmãos. Sabe quem vai? Aqueles em quem o Espírito Santo já realizou a obra totalmente irresistível do novo nascimento. É esses que vão. É esses e somente esses, irmãos. Aqueles a quais o Espírito Santo abriu os olhos que outrora eram cegos para ver a verdade de Deus. Aqueles que tiveram a sua mente renovada, mente que outrora era desprovida de entendimento espiritual para abraçar o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Ninguém vai voluntariamente. Ninguém tem livre escolha. O seu arbítrio não é livre para escolher a Deus, irmãos, não é. Se nós estamos aqui, não é graças ao nosso livre-arbítrio. É graças à graça de Deus. É graças à bondade de Deus. Não há ninguém aqui que está aqui por livre escolha, porque usou bem o seu livre-arbítrio. Todos que estão aqui estão porque Deus misericordiosamente estendeu a sua graça. Porque Deus foi bondoso, estendeu a sua mão. Pelo nosso livre-arbítrio conquistamos o inferno. Foi isso que Adão conquistou. O livre-arbítrio de Adão levou ele a pecar, e o nosso livre-arbítrio sempre nos leva a pecar. Se estamos aqui é pela graça, se estamos aqui é porque Deus é bondoso para conosco. O livre-arbítrio é uma mentira. Veja bem, meus irmãos, em resumo, a doutrina da depravação total deixa claro que nossa condição diante de Deus sem a graça é uma condição terrível. Nós estávamos mortos em pecados e transgressões. Éramos escravos do pecado por natureza, objetos da ira de Deus. Tudo que fazíamos, por melhor que fosse, era pecaminoso. Livre escolha? Jamais tivemos, irmãos. Só fomos a Deus porque Ele veio primeiro a nós. Só escolhemos a Deus porque Ele primeiro nos escolheu. Só confessamos a Cristo com os nossos lábios porque primeiro o Espírito Santo quebrantou o nosso coração, irmãos. Veja bem, a nossa condição era realmente má. Ela era realmente má. A nossa condição era uma condição desesperadora, irmãos. Uma condição desesperadora. Quando nós falamos sobre a doutrina da depravação, nós não temos por objetivo aqui, irmãos, fazer com que você fique deprimido. Nós não temos como objetivo desencorajar você ou, de alguma maneira, paralisar você. A doutrina da depravação, ela nos leva, irmãos, a uma compreensão correta daquilo que Deus fez por nós, por meio de Cristo. Quando nós falamos sobre essa doutrina, o nosso propósito é revelar a nós mesmos a nossa terrível condição, o estado em que nós nos encontrávamos e o quão gracioso Deus foi conosco. Quando nós falamos disso aqui, é para dizer, olha, a nossa condição era má. Nós estávamos numa condição desesperadora. Olha como Deus foi gracioso conosco. Quanto mais nós compreendemos a doutrina da depravação, mais nós vamos compreender a extensão da graça de Deus sobre as nossas vidas. Se você continuar tendo uma visão reduzida a respeito do seu pecado, você vai continuar tendo uma visão reduzida a respeito da glória de Deus. Enquanto você continuar tendo uma visão reduzida a respeito da condição da humanidade sem Cristo, você vai continuar tendo uma visão reduzida a respeito da obra de Cristo na cruz.
A maneira como você olha para a doutrina da depravação vai determinar a maneira que você olha para a obra de Cristo. Você pode ver a obra como uma obra grande, poderosa, sobrenatural, inalcançável por você. Ou você pode olhar para essa obra e achar que essa obra é uma obra pequena. Veja bem, meus irmãos, essa doutrina aqui, ela nos ensina algumas coisas. A primeira delas, a doutrina da depravação nos torna humildes diante do Senhor. Ela nos torna humildes. Quanto mais nós compreendemos que somos depravados, mais humildes diante de Deus nós seremos. Mais humildes diante do Senhor nós nos tornaremos. Ao reconhecer que não havia nada de bom em nós, que nos tornasse merecedores da salvação, não teremos motivo nenhum para nos gloriar em nossas obras ou méritos. Essa doutrina nos faz humildes. Nós vamos parar de nos gloriar. Nós vamos parar de buscar mérito próprio. Nós vamos parar de buscar reconhecimento. Nós vamos estar humildemente diante do Senhor. Em segundo lugar, essa doutrina aqui, ela nos leva a rejeitar o orgulho espiritual. Entender a extensão da nossa depravação vai nos fazer rejeitar o orgulho espiritual. A doutrina da depravação total destrói qualquer noção de superioridade espiritual. A doutrina do livre-arbítrio, entre parênteses, ela está dizendo: alguns vêm porque são melhores do que outros. Alguns creem porque são mais inteligentes e mais sábios do que outros. A doutrina da depravação total deixa claro: ninguém é sábio, ninguém entende, ninguém busca a Deus, ninguém é superior espiritualmente, todos estão na mesma condição, não há méritos. Não há méritos em nós. Não há méritos, nenhum de nós aqui tendo que se gloriar. Se nós quisermos nos gloriar, temos que nos gloriar em Cristo e somente em Cristo. Não há mérito na nossa salvação. Você não é melhor do que o irmão que não se converteu ainda. Você não é alguém superior do que alguém que não creu em Cristo ainda. Você é apenas alguém que foi alcançado pela graça. Não há méritos em nós. Nós somos o que somos apenas pela graça de Deus. E somente pela graça de Deus. E sabe como nós olhamos para os pecadores? Com compaixão, com misericórdia. Você não pode estar dizendo ao pecador: oh, você vai para o inferno, você vai para o inferno, você vai para o inferno. Não! Nós temos que olhar para eles com compaixão, com misericórdia. Sabendo, irmãos, que se a graça transformou homens e mulheres maus como nós, quem ela não pode transformar? Se a graça mudou a minha vida e a sua vida, qual vida ela não pode mudar? Se Jesus alcançou pecadores como eu e você, qual pecador que Jesus não pode alcançar? Qual, irmãos? Nós devemos olhar para eles com compaixão, lembrando-se sempre que a mesma graça que salvou a nós é poderosa para salvar a eles. Que é pela graça que nós somos salvos e que essa graça também é poderosa para salvar a eles, para mudar a condição deles. Essa doutrina nos ensina uma terceira lição. Ela nos ensina, essa doutrina, ela deve despertar em nós um senso de urgência pela evangelização. As pessoas sempre dizem: olha, os calvinistas, eles são um povo que não evangeliza, porque eles creem que Deus escolhe. Então, se eles creem que Deus escolhe, eles creem que Deus vai salvar. Espantalho. Se cria um monte de espantalho para tentar criar um demônio da doutrina que nós estamos ensinando aqui. Na verdade, a compreensão correta das doutrinas da graça vai nos fazer tornar mais missionais, vai nos levar a evangelizar mais. A doutrina da depravação deve despertar, irmãos, em nós um senso pela evangelização. Por quê? Se o homem ele não pode buscar a Deus por si mesmo, como eles encontrarão a Deus se pessoas como nós não levarem o evangelho a eles? Se eles estão mortos espiritualmente, e se o meio de Deus salvar é o evangelho, como eles ouvirão o evangelho se nós, que fomos salvos e alcançados pela graça, não levarmos o evangelho a eles? Quando nós olhamos para isso, isso deve nos despertar um senso de urgência pela evangelização, irmãos. Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? A fé vem pelo quê? Pelo ouvir. E ouvir a pregação pela palavra de Cristo. É pela pregação que Deus chama pessoas à fé. E aquele que obedece a Deus, levando o evangelho aos perdidos, ele pode estar certo de que Deus irá operar por este meio.
Sabe o que é crer na doutrina da depravação? É crer que Deus de alguma maneira vai salvar pessoas. Ele vai transformar corações. Ele tem eleitos. Ele tem ovelhas que estão espalhadas por todo esse mundo. Eu não sei quem são elas. Você não sabe quem são elas. O nosso trabalho não é saber quem é pregar o evangelho e confiar que o Espírito vai chamar eficazmente elas à conversão. Isso deve nos despertar um senso de urgência pela evangelização, irmãos. Em quarto lugar, essa doutrina, irmãos, ela muda a maneira como adoramos a Deus. E ela deve mudar. Sabe por que muitas vezes nós adoramos a Deus com pouca ênfase, com pouco fervor? Sabe por que muitas vezes nós não buscamos a Deus como deveríamos buscar? Porque talvez nos falta uma compreensão correta a respeito dessa doutrina. Compreender essa doutrina muda a maneira como adoramos a Deus. Olhe para mim aqui, eu peço a sua atenção. Entender isso aqui muda tudo. Eu estou falando aqui há 1 hora, mas vale a pena repetir. Todos nós éramos objetos da ira de Deus. Todos nós. Nenhum de nós merecia salvação. Nenhum de nós. E quando eu olho para isso e vejo, eu era alvo da ira. O que eu merecia? O inferno. Irmãos, não tem como olhar para isso e não ter o coração quebrantado diante de Deus. Essa doutrina aqui, irmãos, isso aqui me pega, irmãos, de fato. Isso aqui me faz pensar e repensar e pensar e repensar o modo que eu tenho vivido a vida cristã, o modo que eu tenho tratado a Deus, o modo que eu tenho tratado a igreja de Jesus, o modo que eu tenho tratado as ovelhas de Jesus. Isso aqui deve nos fazer pensar, irmãos. Talvez isso ainda não está claro para nós. Você era alvo da ira de Deus. Alvo da ira de Deus. Sabe o que você merecia? O inferno, meu irmão. Sabe o que eu merecia? O inferno. Era isso que nós merecíamos. Sabe o que nós recebemos? Nós não merecemos ira, não recebemos ira. Nós recebemos graça. Sabe o que nós recebemos? Nós não recebemos condenação. Nós recebemos vida eterna. Parar para olhar para essas coisas, irmãos, deve nos fazer pensar. Pare para pensar nisso. Cristo nos deu vida quando nós estávamos mortos. Em sua misericórdia, Ele não deu o que nós merecíamos. Juízo. Quando Deus está sendo misericordioso, sabe o que Ele está fazendo? Ele não está nos dando o que nós merecíamos. Isso significa misericórdia. Deus não nos dá o que merecemos. Nós merecíamos o inferno e Ele nos deu a eternidade. Ele foi misericordioso conosco. Quando Ele não nos dá o que merecíamos, Ele está sendo misericordioso. Quando Ele nos dá o que não merecíamos, Ele está sendo gracioso. Foi isso que Deus fez. Foi isso que Cristo fez na cruz, irmãos. Quem seria você sem a graça de Cristo? Me responda, aonde você estaria nessa manhã? O que você estaria fazendo agora? Como seria a sua casa? Como seria a sua família? O que você estaria fazendo nesse exato momento se a graça não tivesse estendido à sua vida? Quem seria você se Cristo não tivesse perdoado os seus pecados? Como olhar para isso e não adorar a Deus como Ele é digno de ser adorado? Como olhar para isso e não erguer as mãos, abrir os lábios, encher o pulmão e dizer: Senhor, eu te louvo. Senhor, bendito o teu nome. Senhor, obrigado pela tua graça. Senhor, eu não merecia, mas o Senhor por graça e misericórdia me alcançou. Entender isso aqui, irmãos, muda a maneira como adoramos. Entender isso aqui afeta poderosamente as nossas vidas, profundamente as nossas vidas. Entender isso, irmãos, nos leva a ser mais gratos. Entender o tamanho da enrascada que nós estávamos, o tamanho da furada em que nós nos encontrávamos, nos faz quebrantados, nos leva a ser mais reverentes.
Irmão, se não fosse o Senhor, todos nós estaríamos mortos em nossos pecados e transgressões. A ira dele ainda estaria sobre nós. Nós ainda estaríamos pecando, irmãos. Você consegue imaginar onde você estaria hoje se Cristo não tivesse te alcançado? Você consegue imaginar isso? Você consegue parar para pensar alguns minutos e pensar na obra de Cristo na sua vida sem derramar nenhuma lágrima, sem chorar, sem dizer: Senhor, eu não merecia nada. Eu sei que o que eu tenho por graça. Eu sei que onde eu estou por graça. Você consegue imaginar aonde você estaria eternamente se a graça não tivesse estendido a sua vida? Você consegue imaginar que você estaria no inferno? Que eu estaria no inferno? Que todos nós estaríamos no inferno? Irmãos, conhecer a seriedade da nossa doença, a profundidade do nosso pecado, nos tornará ainda mais admirados com a grandeza do nosso médico. Conhecer, irmãos, a profundeza do nosso pecado vai nos tornar mais admirados pela grandeza do nosso Salvador. Uma visão, irmãos, correta da depravação vai nos dar uma visão exaltada de quem Cristo é. Vai nos dar uma visão exaltada da obra de Cristo. Muitos de nós diminuem a obra de Cristo porque não entende aonde estava sem Cristo. Veja bem, meus irmãos, conhecer a extensão de nossa depravação nos deixará maravilhados diante da graça e paciente tolerância de Deus para com cada um de nós. Compreender essa doutrina é extremamente fundamental. Você não era ruim. Você era muito pior do que você imagina. E se não fosse a graça, nós ainda estaríamos lá, perdidos, condenados, longe de Deus, fazendo aquilo apenas que nós sabíamos fazer: pecar. Mas graças a Deus, irmãos, que enviou Jesus Cristo. Graças a Deus que enviou o seu Filho unigênito, que Ele morreu na cruz por nós, que Ele nos remiu dos nossos pecados, e que, como nós vamos ver no próximo domingo, que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Se a depravação é total, sabe o que fica claro? Que ninguém vai, que Deus precisa vir primeiro, e que Deus Ele vem primeiro ao coração daqueles que Ele escolheu na eternidade passada. O que nós vamos fazer nessa manhã, irmãos? Nós precisamos responder a isso. Nós precisamos sair daqui dessa manhã com o nosso coração quebrantado, cheio de alegria. O Senhor precisa ser louvado por nós aqui nessa manhã, irmãos, por tamanha graça que se estendeu sobre a nossa vida. Nós precisamos nessa manhã responder a Ele, bendizer o nome dEle, adorar a Ele por quem Ele é, por tudo aquilo que Ele fez nas nossas vidas, pelo tamanho da graça e da bondade que Ele estendeu a nós. Não estaríamos aqui por livre-arbítrio. Repito, não estaríamos. Eu digo para você, o seu livre-arbítrio queria que você ficasse deitado na cama essa manhã. O seu livre-arbítrio não queria vir para o culto. Você está aqui porque a graça levantou você, a graça trouxe você, a graça abriu o seu coração, a graça falou a você nessa manhã por meio da pregação do Evangelho, irmãos. É tudo pela graça. Se estamos aqui é pela graça, se estamos de pé até hoje é pela graça, se somos salvos é pela graça. Que nós possamos responder a essa graça nessa manhã, amém? Se você pudesse, coloque de pé.